E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o PC Game, um dos mais vendidos do AliExpress. A gente vai ver se vale a pena, se a configuração é boa e se realmente roda os jogos que diz lá que roda. Nesse vídeo também eu vou ensinar vocês exatamente como que se faz para estar vendo se o PC ele é bom ou não para aquilo que você deseja fazer. Por exemplo, vamos usar como base os jogos que tem na descrição desse computador para ver se ele roda ou não, os requisitos que você tem que olhar e como você vai se para avaliar. De repente você está querendo aí comprar um PC para seu filho e você está pensando em adquirir esse anúncio ou um semelhante com a configuração igual. Eu vou ensinar vocês exatamente tudo o que você precisa saber. Esse PC vale a pena, não vale a pena, vai rodar esse jogo, não vai rodar? Meu filho vai ficar feliz com isso ou não? Então bora lá para a tela do computador. Bom galera, é o seguinte, o anúncio que eu tava falando para vocês é esse daqui, ó. Ele tem 876 vendas, tem muita boa avaliação, ó. Vocês podem ver todo mundo avaliando bem, ó, 4.6, é uma avaliação muito boa. E os jogos que ele fala que roda é esses daqui, ó. CSGO, PUBG Lite, GTA V, Free Fire e outros jogos. No caso, eu fiz os testes nesses jogos aqui, ó. CSGO, GTA V e Free Fire, que eu acredito que é o que a maioria das pessoas querem jogar. Aqui ele fala que pode ser que rode em baixa resolução alguns. Então a gente vai fazer os testes aqui, para ver certinho. Ó o valor que ele tá. Tem outro anúncio que eu vi que tá R$1.000 mais caro. E a única diferença é que ele vem uma placa de vídeo, só que a placa de vídeo é extremamente ruim, não vale os R$1.000 a mais de jeito nenhum. Como eu falei, ó, muitas vendas, a galera toda comprando em peso. A configuração i5, no caso, essa velocidade do processador, vem uma fonte de 500 watts, que não é uma fonte real. Flávio, o que é uma fonte real? Uma fonte que realmente entrega aquilo que está dizendo. No caso aqui fala que é 500 watts, mas é uma fonte genérica, que deve entregar 200 watts e olhe lá. Então, o que acontece? Antes de a gente começar a ir para a parte dos testes, etc., eu vou ensinar vocês, vou explicar como que funciona cada coisa e como que você escolhe um PC, etc. Justamente que eu acredito que a maioria das pessoas que vão ver esse vídeo são quem não entende muito de computador, que quer, no caso, comprar um computador para seu filho jogar. De repente seu filho tá te perturbando: mãe, eu quero jogar Free Fire, eu quero jogar GTA, mãe, eu quero jogar. Aí tu pesquisa no computador, dá de cara com um computador desse. Então eu vou ensinar vocês, eu vou explicar pra vocês exatamente cada coisa detalhada, para na hora do teste você olhar e você mesmo ter sua opinião se vale a pena ou não comprar um computador com essa configuração, e ainda mais por esse preço de R$1.700. Então a primeira coisa que você precisa saber o que é resolução. Flávio, o que é resolução? Basicamente, um monitor, ou se você for usar numa televisão, ela tem a sua resolução. Lembra daquela época da Casas Bahia, que ela dava um computador, você comprava um computador e ganhava uma impressora de grátis? Então, naquela época, os computadores que eles mandavam eram dual core, um computador bem antigo, e o monitor era até um monitor bacana, só que a resolução deles era 1360 por 768. Flávio, como você sabe disso? Bom, porque eu tinha um desses. E guarde isso, a resolução era 1360 por 768. Naquela época, isso deve ter que mais de 13 anos atrás, mais ou menos. Hoje em dia, a maioria dos monitores, a maioria, são tudo Full HD, que é o que? 1920 por 80. Basicamente, o que é isso? É o seguinte, você está vendo aqui minha tela, eu vou mostrar para vocês. Ó, clicar com o botão direito, configuração de exibição. Aqui no caso eu tenho dois monitores, esse aqui é o que eu tô gravando para vocês e esse é o meu monitor secundário, que é que nem eu falei para vocês, ó, com a resolução 1366 por 768. E aqui é o Full HD. O que é isso, Flávio, resolução? Basicamente é como se tivesse vários quadradinhos aqui na minha tela, vamos por 1920 quadradinho na lateral assim, pelo 1080 na altura. Quanto maior a resolução, mais qualidade você tem na sua tela. Ou seja, as televisões hoje em dia tem televisão de 4K, que é uma resolução muito boa, que tipo uma resolução 4 vezes maior que essa. Então tem mais quadradinhos na tela. Você não consegue ver isso a olho nu, a não ser que você tenha um monitor, por exemplo, com a resolução seja muito ruim, dá pra você ver esses pixelzinhos, esse quadradinho na tela. Então quanto maior, melhor. Então basicamente o padrão é 1920 por 1080, que é o que a gente tem hoje. Flávio, o que eu quero chegar com isso? Para você entender a resolução que os jogos têm que rodar hoje, no mínimo. Mas já tem monitor que é 2K, por exemplo, que a resolução é 2 vezes maior que esse, mas o padrão é esse, 1920 por 1080. Então, guardou isso, certo? A outra coisa que você precisa saber referente a FPS. O que é FPS? Nada mais é que quadro por segundos. E o que é um jogo? Bom, um jogo nada mais é que o quê? São imagens que são exibidas ali na hora que você está jogando, como se fosse um vídeo. Então, por exemplo, se você está jogando um jogo a 60 FPS, quer dizer que por segundo tá vindo na sua tela 60 imagens, entendeu? E é isso. Quanto mais FPS, ou seja, quanto mais imagens tiver, melhor. Mais liso tá o jogo, melhor tá rodando. O ideal é que esteja rodando pelo menos, no mínimo, 60 FPS, que são o quê? 60 imagens por segundo, que é o ideal, entendeu?
Mas se você tiver com um jogo aí rodando a 30 FPS, que são 30 imagens por segundo, você já consegue jogar. O jogo dá pra jogar, não fica travando, etc. Se cair pra 29 FPS, no caso 29 quadros por segundo, esquece, não tem condições de jogar. Fica travando, você vai se irritar e não vai conseguir jogar. Então, o mínimo que dá pra jogar é com 30 FPS, mas não é recomendado, pelo menos 60. Então, vamos colocar como mínimo 60 FPS. Outra coisa referente ao monitor também que eu falei pra vocês. O monitor tem a taxa de atualização. O que é isso? Basicamente é o quê? O que o monitor vai mostrar pra você. Um exemplo. O meu monitor esse aqui, ele é 144 Hz. Então, se o meu jogo tiver mais de 144 Hz, automaticamente o meu monitor não transmite isso pra mim. Ou seja, eu não vejo mais do que isso, porque esse é o limite do meu monitor, entendeu? O padrão dos monitores, a maioria, aqueles monitores que não são gamer, é 60 Hz. Ou seja, se você estiver jogando um jogo a mais de 60 FPS, você não vai ver isso. Vamos estabelecer como padrão, a gente está jogando em Full HD, que é 1920 por 1080 e pelo menos a 60 FPS, no caso dos jogos. Vamos até esquecer a qualidade do jogo, que isso também é outra coisa que eu vou explicar para vocês. Então, já tá bem grande isso, mas eu quero que vocês entendam direitinho para depois você tirar a sua própria conclusão. Vamos lá, ó. O vendedor tá vendendo com esse processador i5 3570. O que eu testei, o que eu fiz o teste é o i5 3470. Você vai falar, Flávio, não é o mesmo processador, esse teste não tem cabimento, não faz sentido. Bom, vou mostrar pra vocês o que faz. Eu não tinha esse processador, eu tinha um aqui, mas eu acabei vendendo, tinha até esquecido disso. A única diferença ó, de um para outro é esse daqui, ó, o clock. Esse daqui, o que tá vendendo é 3.80 o clock dele. E esse daqui, o máximo, é 3.60. O clock de um pro outro é a diferença de 200. Vai dar diferença em jogos? A diferença é mínima, é quase zero, tipo, é muita pouca diferença de um pro outro. Basicamente é o mesmo processador com um clock um pouquinho mais avantajado, ó. Vocês podem até olhar aí, pesquisar pra vocês verem que é o mesmo clock. Outra coisa, vocês que não entendem de processador, como que funciona? A Intel ela tem ali i3, i5, i7 e agora os mais novos que são o i9. O que que funciona? i5, certo? O i5 ele é mais forte que o i3, certo? Certo. Esse 3 aqui significa o quê? A geração. A Intel já tem mais de 10 gerações de processador. Depois desse i5 de terceira geração, veio o i5 de quarta, quinta, sexta e assim foi. A Intel já tá na 12ª geração de processador. Esse processador aqui, o i5, vou fazer questão, cadê o ano de lançamento dele? Deixa eu ver aqui. Tem uma parte que fala pra vocês verem como ele é bem antigo esse processador, ele é muito antigo. Deixa eu só achar aqui na parte que fala do ano de lançamento. Aqui, ó, data de introdução. Ele é um processador de 2012, ele é um processador extremamente antigo. E ele, no caso, ele não é o processador mais forte. Depois do i5, ele tem o i7, que é esse modelo aqui, ó, 3570. Ele é o mais forte da terceira geração. E você pode ver aqui, o clock dele também é na base de 380, só que ele é mais forte do que aquele i5. Como eu falei, o i5, ele é mais fraco do que o i7. O processador gráfico que tem, no caso, é a placa de vídeo integrada, é esse daqui, ó, que é o mesmo de todos, ó. Basicamente a mesma placa de vídeo de todos. Então, o desempenho em jogos basicamente vai ser a mesma coisa. Tanto de um para outro. Porque esses processadores, todos os processadores, você precisa de uma placa de vídeo. Porque senão você não vai conseguir rodar os jogos perfeições. Bom, é o seguinte. Como eu mostrei para vocês aqui, ó. O que eu usei no caso aqui, ó, foi o i5 3470. Que foi o processador que a gente usou como teste. Usamos a mesma quantidade de memória RAM que ele no caso está usando, que são 8 GB. É o seguinte, galera, agora eu vou no caso abrir para vocês os vídeos de teste que eu fiz no computador. Eu gravei com o celular mesmo para justamente não ter perca de desempenho. Eu poderia gravar com a placa de captura. O que é a placa de captura? Basicamente, eu ia receber o sinal do jogo, gravar num dispositivo e mostrar para vocês, eu não ia ter perca de desempenho. Só que eu não tinha como fazer isso, porque o computador não tinha entrada HDMI e eu precisava da entrada HDMI. Então eu gravei com a tela do celular e eu vou mostrar pra vocês como que se saiu, no caso no CS, no Free Fire e no GTA V. São basicamente jogos que a maioria quer jogar e pra vocês terem noção de desempenho ou não. Ó, vamos começar com o CS, que é o jogo mais leve no caso. Ó, como que eu coloquei aqui pra gente conseguir jogar? Eu coloquei os gráficos todos no mínimo. A câmera aqui é muito ruim, ó. Coloquei na resolução 1280 por 720. Lembra que eu falei pra vocês que a gente deveria jogar pelo menos na resolução Full HD, né? Só que se eu colocasse em Full HD, não dava pra jogar. Ficava muito lento. Então, eu coloquei uma resolução bem menor do que aquilo que a gente deveria estar usando pra jogar, ó. Caso vocês não entendam direito como funciona a questão de saber o FPS, olha em cima, embaixo de inscreva-se, tem mostrando a quantidade de FPS. Tá vendo ali que tem tipo uma ondinha subindo e descendo, uma linha verde? Aquilo ali é como se fosse aqueles negócios do coração, sabe? Quando você tá vivo,
fica subindo e descendo. Se você morreu, fica reto. No caso aqui, o melhor é ao contrário pra gente. Como assim, Flávio? Por exemplo, quanto mais reto ficar aquela linha, melhor. Quer dizer que o jogo tá rodando mais liso. E quanto mais ficar subindo e descendo, quer dizer que o jogo tá travando. Então, é melhor que fique retinho. Então, vocês podem analisar isso. Como vocês viram, a média de FPS mostra lá embaixo, ó. Bem no finalzinho. A média de FPS. Ou seja, a média que tá rodando o jogo. Como eu falei pra vocês, é bom que rode pelo menos em 60 FPS. No mínimo, pra você poder rodar de boa. Falar, mas você falou que a 30 FPS já dava pra jogar. Realmente, dava pra jogar, mas você viu aí que eu abaixei a resolução do jogo e mesmo assim tá, ó, dando umas travadas. Você vê pelo frame time, como você vê aquelas ondinhas subindo, quer dizer que tá travando. Então não tá rodando de boa. Dá pra jogar CS? Dá, mas não é uma boa experiência, ainda mais que é um jogo competitivo, que você vai jogar contra outras pessoas. Então, basicamente você vai ser na desvantagem, porque o seu oponente vai ver mais rápido as coisas. É como se o seu jogo tivesse um pouco mais lento, tivesse em câmera lenta em vista do seu inimigo aí. Então, se for no CS, cara, não dá, mano. Sinceramente, se você comprar um PC desse pro seu filho jogar CS, ele vai ficar com raiva. Vai falar, pô, mano, ele vai falar toda hora, fica caindo nos FPS aqui, eu não mantei. Se mantesse pelo menos nos 60, com essa resolução o CS dá pra jogar. Por quê? Porque o CS a maioria das pessoas jogam assim, com gráfico no mínimo e com a resolução baixa, porque assim o boneco fica praticamente maior. Agora vamos pro próximo jogo, que é o Free Fire. É o seguinte, Free Fire, pra quem não sabe, você tem que jogar com o emulador. Eu testei no BlueStacks. Por que eu testei no BlueStacks? Porque é o melhor emulador que tem pra jogar. Não adianta você querer jogar Free Fire em outro emulador, porque os outros são muito ruins, vive travando. Então, o melhor emulador que tem é o BlueStacks, fique sabendo disso. Então, basicamente, a gente tem que rodar com esse emulador. Existem emuladores mais leves, que você consegue rodar um computador mais fraco, só que eles são muito ruins, eles vivem travando. Você tá lá jogando e ele fica lá e trava. Então, basicamente, não vale a pena. Então, ó, o BlueStacks é o melhorzinho que nem eu falei pra vocês. Ó, no caso aqui eu tinha gravado o vídeo mostrando as configurações que eu tinha usado no BlueStacks, só que o vídeo simplesmente ele sumiu. O que acontece? Eu coloquei na resolução HD, que é 1280 por 720. Não coloquei em Full HD, que é 1920 por 1080, aquela que eu falei pra vocês que a gente tem que usar aquela, que é o padrão, porque o jogo não ia rodar. Os gráficos do jogo eu coloquei tudo no mínimo e coloquei o modo CS, que é o modo leve, porque o mapa é bem reduzido e a quantidade de pessoas também. Não deu pra colocar, no caso, o MSC Afterburner, que é aquele que tava do lado direito que você está analisando, porque o bendito emulador não deixa mais usar aquilo. Então, mas vocês podem ver aqui embaixo na esquerda que tem um FPS. Que nem eu falei, você tá vendo aí que às vezes tá rodando mais do que 60 FPS, só que tem um porém. Seu filho ele não vai ficar jogando esse modo, ele vai ficar jogando ranqueado, que é um mapa aberto que tem 50 pessoas. Quando ele for jogar isso, automaticamente vai ficar impossível dele jogar, porque vai travar muito. Ele vai passar raiva porque o cara vai matar ele toda hora. Ele dificilmente ele vai conseguir matar alguém, porque vai ficar travando. Eu não testei nesse modo ranqueado porque os filhos da mãe da Garena separou o emulador de computador. Então, pra você achar uma partida hoje em dia demora demais. Então, eu não ia ficar esperando 2 horas lá pra poder achar uma partida. Mas aí, como base, vocês vão ver. O FPS tá acima de 60? Tá, mas vive caindo. E também tem a questão que quando você for jogar ranqueada, não vai dar, vai ficar travando. Flávio, por que você tá falando isso? Como que você sabe? Eu sei porque esse computador aí do teste, eu usava ele pra jogar Free Fire. E era impossível jogar Free Fire, ainda mais depois das atualizações que foi acontecendo. E agora é o teste mesmo que você vai falar, mano, impossível. Olha isso, agora é o teste do GTA, mano. Esse daqui eu vou falar pra você, ó. Lembrando o seguinte, eu usei no teste o GTA original, o GTA que você compra, não foi GTA pirata. Eu tenho ele, no caso, eu baixei diretamente do site aí da Epic Games, que eu tinha na minha conta, pra testar. Não vou usar um GTA modificado, que deixa mais leve, etc. Outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês, que eu lembrei agora. Eu usei o Windows Ghost para fazer esse teste. Esse é o Windows que está instalado no computador de teste. O que é o Windows Ghost, Flávio? Nada mais é que um Windows modificado. Esse Windows ele é mais leve do que o Windows normal que a gente baixa no site da Microsoft. Ele não vem muitas coisas, por exemplo, não vem antivírus, não vem vários programas que ficam abertos no seu computador, deixando ele mais lento. Então, automaticamente, eu dei um desempenho a mais pro computador instalando esse Windows. Agora, eu vou mostrar pra vocês o desempenho do GTA. Cara, o GTA, eu vou falar pra você, mano, olha... Eu tive que colocar ele aqui com o gráfico tudo no mínimo, mano, tudo no mínimo. A resolução pra conseguir jogar, deixa eu lembrar qual resolução eu coloquei, porque não rodava de jeito nenhum, ó. Impossível jogar, você vê o vídeo, o jogo travando. Eu lembro que eu mexi o mouse assim pra poder jogar, é como se o mouse tivesse pesado, cara, o jogo não ia. O negócio em câmera lenta, mano, impossível jogar, cara. Tanto é que eu tentei mudar o gráfico aqui, fui abaixando a resolução, coloquei nos gráficos menores para ver se tinha condições de jogar, e mesmo assim não dá, não tem condições de jogar GTA com esse computador.
A não ser que você baixe um GTA modificadão aí, que super leve. Mas mesmo assim não vai prestar, tá? Porque você tá vendo que o negócio não roda, não tá dando nem 30 FPS, ó. Foi aí, eu fui tentando abaixar os gráficos cada vez mais pra ver se rodava o jogo. Aí o jogo parece estar em câmera lenta, ó, 23 FPS. Então o que eu quero dizer é o seguinte: se você colocar uma placa de vídeo nesse computador, dá pra você jogar o GTA? Dá pra você jogar um Free Fire? Não. Por quê? Porque o Free Fire ele usa mais o processador do que a placa de vídeo. Então o que eu aconselho? Não compre esse computador, pesquise melhor, que nem eu falei pra vocês. Você tem que se basear pela resolução Full HD, que é 1920 por 1080, e jogar pelo menos 60 FPS. Então pesquisa aí, por exemplo, no próprio YouTube. Por exemplo, se eu quer jogar GTA, você pesquisa aí, GTA RP, PC, tal, um exemplo. Você vai ver o desempenho dos jogos, vai ver a configuração, se a pessoa colocou em Full HD. Aí você compra o PC. Não vai comprar um PC, por exemplo, que rode em Full HD, mas com os gráficos tudo no mínimo. Por quê? Porque depois do jogo atualiza, você não vai conseguir mais jogar o jogo. Porque se você jogar com gráfico em médio e o jogo atualizar vai ficar mais pesado, é só você diminuir um pouco o gráfico que ainda assim você consegue continuar jogando. Agora, se você já joga no mínimo, com os gráficos tudo no mínimo, e o jogo atualiza, fica pesado, você vai diminuir o que mais? Vai diminuir a resolução do jogo, vai ficar um jogo mais feio? Então pesquise bem aí o que você está comprando. Não vale a pena de forma nenhuma você dar tipo R$1.800 num computador desse, que não tem nem placa de vídeo. Se tivesse, por exemplo, uma 1050 Ti, que é uma placa de vídeo de entrada, só que hoje em dia tá muito cara, era tipo uns R$700 há uns 2 anos atrás. Hoje o negócio tá aí a R$1.500, não vale a pena. Eu tinha uma e eu até vendi. Então é isso, então fique esperto, não caia nessa de comprar, porque você vai passar raiva, seu filho vai ficar com raiva desse computador. Fala, pô, mano, o computador não roda nada, só trava. Esse computador é indicado pra quê? Pra você usar no Word, acessar a internet, só. Ah, eu quero trabalhar com isso, eu quero usar esse programa. Esquece, eu quero editar vídeo. Não, é só pra isso. Então não compre esse computador, pelo amor de Deus, que vocês vão passar raiva, você vai ver que você vai perder seu tempo com esse computador, seu dinheiro. Aí se você quiser depois, Flávio, eu vou colocar um processador melhor. O melhor que tem para isso daí é o i7 terceira geração, que é um processador fraco também, que você não vai ver muita diferença. Tem diferença? Tem, só que é pouca diferença. Até no próprio Facebook você acha computadores mais interessantes a esse preço, de base de R$2.000. Porque a galera, tipo, quer desapegar, elas vai lá e põe pra vender, mais barato. Diferente dessas lojas, Mercado Livre, que as pessoas querem enfiar a faca, porque a pessoa quer comprar e vai pagar. Então é isso aí, galera. Eu falei demais o vídeo, que eu acho que ficou claro pra todo mundo, pra não comprar. Como escolher um computador, no caso, o que você deve olhar, e etc, resolução que você tem que o computador rodar de boa, gráfico, etc. Porque lembrando, esses testes foram tudo feitos em resolução muito baixa e também com a qualidade mínima, e nenhum rodou bem, nenhum jogo dá pra jogar de boa. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Comente alguma coisa pra gente aí, deixe sugestões de vídeo pra gente tá fazendo. Valeu, até a próxima.